Você curte o anime de romance escolar, mas tá cansado daquele mesmo clichê do protagonista tapado e da garota tsundere padrão? Então se liga nesse recap que eu preparei pra você, porque aqui a treta é diferente. Imagina um protagonista que vive no mundinho dele, fazendo joias com pétalas de flores, quase um artesão em silêncio. O cara mal troca palavras com a galera. Aí aparece uma garota de cabelo azul, doida popular, que simplesmente decide virar a empresária dele. É isso mesmo, você já vai entender tudo. Mas eu te garanto, esse anime não é só romance, é marca, é pacto, é negócio. E tem algumas cenas que vão te fazer querer que as coisas aconteçam logo. Tudo começa com o nosso protagonista, de nome Yu, o mestre das joias florais e do silêncio constrangedor. Ele faz acessórios lindos com pétalas secas, mas ele não consegue vender nenhum broche para sua própria sombra. Isso até aparecer Himari, a garota popular de cabelo azul, que do nada decide virar a Shark Tank da vida desse garoto. Ela vê as peças, ela acha as peças maravilhosas e resolve ajudar. E o resultado é, ela vende quase tudo que ele tinha no estoque. O menino nem entende o que aconteceu. Ele só sabe que entrou num pacto bizarro com ela. Ele faz as joias, ela vende tudo. Vendo aquele olhar dele criando as suas peças com aquela paixão imensa. Isso mesmo, o olhar do artista focado é o que ela acha lindo e só quer isso só pra ela. É até fofinho, né? Só que anos se passam e quando eles chegam no ensino médio, o plano tá voando. A loja virtual deles bomba. A Himari cuida de tudo e o Yu cultiva flores e entra em modo fábrica sempre que ele precisa criar. Mas aí ele tá em hiperfoco. E a Himari chega, o cara nem nota a presença dela por quase uma hora, até que ela literalmente pula nos braços dele. E é nesse momento que descobrimos que, apesar de tudo, o Yu ainda é um completo desastre com garotas. Himari vive tacando umas indiretas muito diretas nele, mas o cara interpreta tudo como uma piada inocente. A galera da escola já começa a perguntar se eles estão namorando, e ela diz que não, que são só melhores amigos. E a Himari fica pensando, né, que se um dia o Yu arrumar uma namorada, ela tem que entender e quer manter o relacionamento que eles têm. Só que as coisas esquentam de verdade quando uma nova personagem entra em cena. A misteriosa Enochi, linda e misteriosa e usando uma joia feita pelo Yu. Só que a peça dela tá quebrada. Ele se oferece para consertar, só que ela dá uma de brava e o Yu, ele entra em pânico e foge. Depois a Himari descobre que a Enochi é ninguém menos que a irmã da influenciadora que ajudou a bombar a loja dele no passado. E aí o círculo se fecha. Um amigo deles em comum, um mulherengo, leva a Enochi até o Yu. E lá ela pede para ele poder consertar a joia dela. Enochi, toda marrenta, pede o conserto de sua joia. E o Yu entra no modo full artista. E quando termina, as duas estão dando risada da cara dele, porque ele estava tão concentrado em hiperfoco que virou um meme ao vivo para ela. Mas a Enochi fica toda super feliz com a joia consertada, tão feliz que pergunta se ele e a Himari são um casal. Himari, sem perder tempo, manda a clássica frase que são só amigos. E pronto, a rivalidade tá no ar, que os jogos comecem. Depois disso, o Yu tá em casa, abrindo o seu coração para sua irmã. Ele conta sobre a tal nova garota que ele conheceu, a Enochi, e como consertou a joia que ele mesmo tinha fabricado para ela. A irmã, que não perde uma oportunidade de dar um sermão carinhoso, solta: a sua arte parece um jardim congelado no tempo. Uma analogia bonita para dizer que o coração dele tá mais travado que o Wi-Fi do vizinho. Essa irmã também lembra da promessa que ele fez, que se ele não abrir sua própria loja até os 30 anos, ele vai ter que herdar a loja da família. Uma pressãozinha de leve na vida dele, só que na verdade é uma bomba relógio emocional. Na escola, um figurante mulherengo aparece de novo. Ele tá tentando descobrir se o Yu teve algum avanço com a Enochi, mas a Himari aparece e começa a jogar ele para outras meninas, para proteger. E também nesse momento a gente descobre que a Himari e esse mulherengo namoraram no ensino fundamental e que não deu certo por diversos motivos.
Depois da aula, a Himari vai atrás do Yu, que estava pensativo demais até pro padrão dele. Ele fala que está tentando criar uma nova coleção de joias inspiradas em romance e em corações perdidos. Uma coisa bem dramática. E como ele nunca viveu um romance, a Himari começa a zoar dele, isso é óbvio. Ela até oferece uma experiência romântica do primeiro beijo. E o Yu, claro que recusa, mas a Himari insiste tanto que quase que cola. E quando ele começa a ceder, ela revela que era tudo uma piada de novo. Pulamos pro final de semana e, surpresa, era para ser um encontro com a Himari, mas virou um mini trisal. A Enoch também tá ali. E não só isso, nesse rolê, a Enoch acaba virando a modelo oficial de joias para ele. Ela aceita posar, para novas fotos da nova coleção do Yu. A Himari nesse momento tá no modo cupido e começa a intermediar ali uma relação entre os dois. Os três testam várias peças na Enoch, que vai ficando cada vez mais à vontade. E o Yu, claro, entra no modo vergonha alheia ativado quando precisa colocar o colar diretamente na Enoch. E a Himari tá ali só observando e rindo, como se tivesse assistido uma comédia romântica ao vivo. Depois disso, o Yu vai buscar as flores que vai usar para fabricar as joias. E a Enoch encontra uma flor específica que desperta uma memória dela. Ela menciona um encontro de infância. E aí vem todo o plot twist. O Yu era um garoto que ajudou a Enoch no Jardim Botânico anos atrás, quando ela se perdeu. Ele ajudou ela a encontrar os seus pais e deu uma flor para ela naquele dia. E isso que fez ele se inspirar, a querer preservar as flores. E por isso que ele começou a construir as joias. Sim, o cara virou artista por causa de uma memória esquecida com sua própria crush. E sabendo que os dois estão ali, se reconectando, eles trocam contatos e no dia seguinte a Himari ouve essa história, a mesma que o Yu sempre contou, e percebe que o olhar dele para essa lembrança é diferente. E ela sente uma dorzinha no peito, porque pela primeira vez viu o Yu brilhar de um jeito que não foi só para ela. No dia seguinte, Himari fica fugindo do Yu. Em contrapartida, Enoch já tá bem mais próxima e amigável com ele, e fez até biscoitos pra ele. Claro que a Himari fica fazendo graça com isso, pra implicar com o Yu. Ela pergunta se eles já estão namorando, mas o Yu dá uma resposta evasiva, e Himari continua perturbando ele, o que faz o Yu reagir e acabar naquela clássica situação clichê dos animes, que pela primeira vez deixa a Himari toda vermelha. Depois disso, as duas garotas ficam observando o Yu trabalhar, enquanto ele explica o processo de criação das joias para Enoch, que nunca tinha visto. E durante o processo de tingir as pétalas, Himari volta de novo a provocar o Yu com a conversa sobre beijos, o que frita o motor da Enoch, faz ela sair dali. E a Himari cai na gargalhada, só que o Yu não achou nada engraçado, e quando ele menos espera, Himari joga ele na clássica cena e provoca ele de novo, falando que a Enoch já acha que eles se beijaram, e provoca a ação do protagonista mais uma vez. O clima tá rolando, muita provocação acontecendo, e quando o protagonista começa a ceder de novo, era uma brincadeira. E a Himari tirou uma foto dele quando ele cedeu, matando todo o clima. Mas na verdade ela queria mesmo, e fica sussurrando isso pra ele. E obviamente o Yu não se toca e a Himari se retira. Depois disso, o mulherengo pergunta como a situação do Yu com as meninas tá, e logo saca tudo que tá acontecendo ali. E a gente volta pro trisal, aonde o Yu mostra o resultado das flores tingidas. Ele também começa a sessão de fotos com a Enoch, só que as fotos estão sem expressão. Himari sussurra alguma coisa no ouvido da sua rival, que faz ela mudar completamente a expressão. E isso rende a foto perfeita que o Yu precisava. Logo depois, a Himari nega o que ela tinha falado, mas deixa Enoch ainda muito pé da vida. E claro que ela se recusa a falar o que ela falou, Himari com ciúmes também pede um acessório de amor, igual o que ele fez pra Enoch, pra quando ela se apaixonar. Só que ele quer manter a promessa deles serem melhores amigos pra sempre, e por conta disso ele não pode fazer uma joia de romance. E obviamente isso quebra a garota por dentro, afinal ela levou um fora, e pra conseguir sair dessa friend zone só existe
existe uma solução. Calma aí que você já vai descobrir. Durante um almoço entre os amigos, Yu revela a joia do amor que fez pra Enoch. Himari dá um pequeno show e disfarça falando que é pra loja, mas o mulherengo dá uma deixa pro Yu colocar a joia na Enoch e ele todo nervoso faz, criando um super clima ali pra ele. E de novo, o mulherengo dá outra deixa, falando pra Enoch ser a modelo fixo dele pras vendas, e ela rapidamente topa isso. E esse golpe a Himari sente com força. Ela tenta reagir, mas o mulherengo deixa ela sem argumento. E o Yu acaba aceitando trocar a Himari pela Enoch como sua modelo fixa, buscando por novas inspirações. Afinal, tudo que a Himari faz é provocar ele, e isso é chato pro Yu, porque ele vai acabar se apaixonando desse jeito e eles são melhores amigos. E com a Enoch é muito mais fácil. Himari nessa hora joga um copo de água no Yu e traz a resposta da sua reflexão à tona e pede pra nesse momento a amizade deles acabar. Se você gostou desse anime e tá curioso pra saber o que vai acontecer, primeiro deixa o seu like no vídeo pra apoiar mais recaps desse anime aqui, Daijou no Iyuju. E claro, se inscreve no canal pra você não perder quando sair os novos episódios desse e dos outros animes que eu tô fazendo recap. Clica em um deles aqui na tela final pra você acompanhar outros animes muito interessantes. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Valeu!